Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo à quarta aula da Papaya Academy, né? Meu nome é Diego William. Hoje você está vendo aí que tem uma pessoa diferente, né? Dando a aula, né? As 3 primeiras aulas aí foram a Lerine, que deu a aula. E hoje eu vou estar trazendo para vocês um tema um pouquinho diferente, né? Uma coisa que eu trabalho aí no meu dia a dia e que a gente achou super legal trazer para você, porque é algo simples, fácil, rápido, que provavelmente você tem aí na sua mão facinho e que pode aumentar muito as suas vendas, né? Mas eu acho que antes de mais nada, né? Antes de falar do tema que a gente está trazendo para você aqui hoje, eu acho legal eu me apresentar. O meu nome é Diego William, eu sou Growth Hacker da Papaya Comunicação, né? E esse nome esquisito aí, o que é um Growth Hacker, né? Eu sou o profissional responsável por fazer todas as campanhas patrocinadas de Google, Facebook, entrar em contato com influencers, né? Eventualmente mexer também no YouTube, no LinkedIn, dependendo da marca, né? Dependendo do público da marca. Ou seja, tudo que envolve o crescimento, mídia paga principalmente, é o que eu mais trabalho aqui no dia a dia na Papaya Comunicação. E esse tema que eu estou trazendo aqui hoje é um tema que, assim, praticamente todo dia eu mexo com isso. É uma técnica, né? Não diria que é uma técnica, mas é um conhecimento, é uma ferramenta que o Facebook disponibiliza para a gente, que a grande maioria das pessoas não conhece, e é uma ferramenta muito poderosa para trazer mais vendas, mais clientes para você, mais notoriedade para sua marca, fazer com que suas campanhas pagas sejam mais assertivas e tragam um público melhor com um custo menor, né? Que afinal de contas é o que todo mundo quer, né? Pagar mais barato para trazer um lead, pagar mais barato para trazer um clique, para trazer uma curtida, enfim. Essa técnica hoje, ela é sensacional e eu tenho certeza que ela vai te ajudar muito a ganhar performance no mundo digital, né? E bom, eu acho que antes de mais nada, é interessante mostrar para você, e aí eu estou até deixando a tela aberta para você dar uma olhadinha, essa que é a tela do gerenciador de anúncios do Facebook, né? Hoje, essa técnica ela é focada só no Facebook. Existem maneiras de você aplicar também para Google, para LinkedIn, para outras redes sociais, porém essa técnica ela é tradicionalmente do Facebook Ads, né? Das propagandas no Facebook, tá? Então, essa tela aqui que você está vendo é a tela do Facebook Ads, você que pode estar acostumado ou não a mexer nele, né? E aí, se você não é acostumado a mexer no Facebook Ads, eu recomendo demais você aprender. É uma ferramenta super importante para colocar notoriedade na sua marca, né? Para levar, para trazer clientes para o seu produto, né? De uma forma muito mais rápida, né? É claro que existem grandes marcas aí que têm uma presença no Facebook muito grande, que tem muitas curtidas, que tem muitos seguidores no Instagram, por exemplo. Porém, mesmo essas marcas fazem campanhas pagas no Facebook. Por quê? É uma maneira de você atingir novos públicos, novas pessoas e tá aí mostrando o seu produto, né? Seja para você reforçar a sua marca, né? Trazer mais força para o seu nome, quanto para você trazer simplesmente venda, né? De uma forma mais direta, uma performance, que é o que a gente costuma dizer aqui, né? Então, essa ferramenta ela é sensacional para você poder criar suas campanhas dentro do Facebook e do Instagram, né? Vamos lembrar que o Instagram foi comprado pelo Facebook. Então, aqui dentro dessa plataforma que você está vendo, também tá as propagandas de Instagram, Stories, aquela coisa que a gente está mais acostumado, tá bom? Então, caso você não saiba como acessar essa página, né? Eu recomendo você criar uma página do seu negócio na internet. E aí você basicamente você coloca aqui no Facebook facebook.com/ads/manager. Quando você faz isso aqui, você cai nessa tela, que é o gerenciador de anúncios, e aqui que você vai gerenciar todos os seus objetivos e todos os seus públicos, né, todos os seus ativos, né, que o Facebook chama de ativos, seus ativos aqui na plataforma dele, né. Também lógico, é onde você vai estar fazendo aí seus investimentos em dinheiro também. Então, você pode controlar a sua cobrança, a sua forma de pagamento, enfim. Hoje, mais especificamente, a gente vai estar explicando
sobre a construção de um público, né? E antes de mais nada, é interessante falar que o Facebook Ads, né, essa plataforma que você está vendo aí na sua tela, ela permite com que você crie públicos diversos, desde pessoas que moram em determinado lugar, até pessoas que têm determinados gostos, ou principalmente pessoas que têm um certo comportamento online, né? Então, já que a gente está fazendo propaganda, o legal é sempre a gente mirar em pessoas que têm um certo comportamento que tem a ver com o comportamento dos nossos clientes rotineiros, certo? E é basicamente isso que é o lookalike. É você dar um público pro Facebook e falar, Facebook, eu quero que você espelhe esse público, eu quero que você encontre pessoas com as mesmas características que esse público que é especial para mim, que já comprou de mim. Eu quero que você ache pessoas similares a eles em uma determinada área, em um determinado local, ou com determinados gostos também. Você consegue ir refinando isso um pouquinho mais, né? O Lookalike é uma ferramenta poderosa porque você está achando pessoas que são iguais àquelas que já compraram de você, aquelas que já interagiram com a sua marca de alguma forma, certo? Então, é lógico que isso envolve muito algoritmo, então eu não acho que vale a pena a gente entrar nesse método do algoritmo, que é até uma coisa assim que ninguém meio que sabe, né, digamos assim, só quem programa tem essa noção, mas é uma ferramenta que funciona muito bem. Praticamente todos os clientes que eu atendo aqui na Papaya Comunicação, eu utilizo essa técnica de uma forma mais simples ou de uma forma mais robusta, porém é uma técnica que ela tem funcionado muito bem. Então, pode acreditar que o Facebook não está te enganando, tá bom? Então, assim, dentro dessa ferramenta, que é o gerenciador de anúncios, e aqui você pode até ver que eu não criei nenhum anúncio, tá? Ele tá limpinho, que eu peguei um limpinho. Você vem aqui, ó, ferramentas para empresas, e você tem essa opção aqui, ó, públicos. Que é aqui que você cadastra as pessoas e deixa salvo para você usar nas suas campanhas. Vou deixar o Facebook pensar um pouquinho. E você vai reparar que já vão ter alguns públicos pré-cadastrados, porque essa é uma conta que eu uso ativamente, né? Essa é uma conta minha, na verdade, de uma empresa minha. E você vai ver que ativamente eu utilizo e já tem alguns públicos pagos ali. Então, aqui você vai ver, por exemplo, eu fiz desde um cadastro mais básico, que são, por exemplo, essa página minha é a página de um curso que eu dou, que é um curso voltado para alunos que querem passar na ETEC, né? Então, quando eu faço uma campanha para vender esse curso, é lógico que eu tenho dois públicos principais aí, né? Que são os alunos que têm interesse em passar na ETEC e os pais dos alunos que vão pagar, que vão pagar o meu curso, né? Que de fato vai sair o dinheiro, né? Então, você percebe que eu fiz um pré-cadastro de dois públicos aqui, separando por isso, né? ETEC pais e ETEC alunos, né? Quando a gente entra em ETEC alunos, e eu vou até abrir aqui para você, né? Eu coloquei algumas cidades onde a gente tem ETEC, Araraquara, Assis, Bauru, São Paulo, Sorocaba, enfim. Eu coloquei alguns interesses, né? Pessoas que têm interesses em bolsas de estudo, pessoas que têm interesse em ensino técnico, e eu excluí pessoas que têm interesse em vestibular, né? Que são alunos mais velhos que não vão fazer ensino médio. Então, eu fiz essas exclusões aqui e meio que deixei isso já pré-salvo aqui, certo? Esse é um exemplo de um público mais simples, que é um público que a gente simplesmente utiliza a própria inteligência, né? A própria base de dados do Facebook, que é gigantesca, para ele me indicar quem está com esse interesse nesse momento que eu estou querendo anunciar. Então, toda vez que eu vou anunciar, eu não preciso ficar colocando, no caso aqui, 200 cidades todas de uma vez, né? Eu posso deixar esse público aqui pré-salvo e a partir dele eu posso depois, toda vez que for criar uma campanha, eu simplesmente vou lá e coloco utilizar o público ETEC alunos, certo? Porém, o que é o lookalike que a gente veio falar hoje, né? O lookalike nada mais é do que um público como esses aqui, certo? Ele é um público que você, isso que nem eu falei para você, você fala para o Facebook, eu quero encontrar pessoas que são parecidas com essas que estão aqui, certo? É como se você falasse isso para o Facebook. E antes de você criar o seu lookalike, você precisa subir, digamos assim, o seu público preferido, tá? E aqui eu coloquei um exemplo. Eu tenho esse público aqui, ó, compradores do Intensivão, né? Intensivão é o curso que eu vendo.
Então, eu fiz um pré-cadastro desses compradores. Eu tenho uma base de dados de pessoas que efetivamente compraram de mim, pessoas que efetivamente gastaram dinheiro na minha plataforma e hoje são meus alunos, são meus clientes. É esse público daqui, certo? E como que a gente faz para colocar esse público dentro do Facebook, né? Existem diversas maneiras, existem diversas integrações de software que puxam isso de uma base de dados, enfim, não tem necessidade de ser uma coisa tão complexa, né? Você vai entrar aqui, por exemplo, criar público personalizado, certo? E aí ele vai abrir uma tela para mim mostrando certinho que tipo de público que eu vou estar esperando. Aqui, nessa tela, vocês vão ver que a gente pode salvar públicos de diversas origens, né? Desde pessoas que visitam o seu site, até pessoas que fazem uma atividade na sua loja, isso também é possível, apesar de ser um pouquinho mais complicado, né? Envolve você anotar ali o que as pessoas estão fazendo, mas tem essa possibilidade também, muita gente usa. Se você é um criador de aplicativo, um joguinho, você pode ver a pessoa, como que ela mexe dentro do seu joguinho, né? Pessoas que assistiram seus vídeos, pessoas que mexeram no seu Instagram também. Se o cara visitou, você consegue reimpactar ele depois com uma propaganda. E o mais especial, lista de clientes, que efetivamente é a lista de clientes, né? A sua lista de clientes. Aqui você vai ter todas, né, as informações, ele meio que dá uma... ele dá algumas informações para você do que você pode subir ou não, né? E existem várias informações que você pode ter nessa planilha, desde CEP, idade, gênero, né? Quanto mais detalhada for sua planilha, melhor, tá bom? Porém, não precisa. Você tem que ter só 3 principais campos nessa planilha, né? Que é o nome, e-mail e telefone, certo? Eu indico você ter pelo menos esses 3 que já vai te ajudar demais, certo? Aí você continua nessa coluna aqui, você pode colocar se o seu cliente já comprou de você, e se ele comprou, ou se ele compra todos os meses, digamos assim, qual é o valor que ele normalmente gasta, tá bom? Geralmente eu ponho não, porque não é uma coisa que a gente tem tão simples assim, certo? E aqui a gente vai ter essa tela, onde ele pede para você colocar um arquivo no formato CSV, certo? Esse é um formato que ele é um formato do Excel, porém ele é um pouquinho diferente. E aí você pode criar um Excel normal e converter esse arquivo para CSV, que aí é esse formato que o Facebook lê, e que na verdade vários outros softwares, né? Sempre quando tem um software e esse software precisa ler uma planilha, ele vai fazer dessa forma por esse tipo de arquivo CSV, certo? É um nome diferente, mas é um arquivo de Excel com um formatinho diferente, certo? E aqui a gente vai colocar um nome no público. Vou colocar aqui, ó, teste aula. Tudo bem? Então vai ser lá a planilha sem título, né? Que é aquela planilha de teste que eu criei. Teste aula. E eu vou colocar aqui avançar. Aí o Facebook ele vai ler e ele vai identificar cada coluna do seu Excel. E isso vai fazer com que ele identifique se é um e-mail, se é um telefone, né? Às vezes ele não entende muito bem o que tem na planilha, certo? Isso acontece muito e acabou de acontecer aqui agora. Por exemplo, a planilha do e-mail, ele identificou como e-mail, tudo certo? A planilha do telefone, ele identificou como telefone, então também está certo. Porém, ó, ação necessária. A planilha do nome, ele não identificou. Ele não sabe o que essa planilha é. Então, você põe lá. Na hora que você colocar aqui, você vem aqui e coloca nome. Certo? Que aí você falou para ele, ó, você não identificou, mas essa planilha aqui é de nome. Então tem lá, nome, o e-mail e os telefones de teste, certo? Aí, você vai botar para carregar. O Facebook vai demorar um tempo para ele ler isso, né? Fazer essa primeira leitura, digamos assim, tá bom? E aí, você criou o seu público, tá bom? Esse público que você acabou de subir são os seus clientes, certo? Ainda não é o lookalike dos seus clientes que a gente tem tanto falado aí. Esses são os seus clientes. E isso também é uma lista muito importante para você, porque, por exemplo, digamos que você tem uma escola e você quer fazer uma campanha de rematrícula, certo? Então, você vai subir a sua lista de clientes dentro do Facebook e vai fazer uma propaganda no Facebook Ads direcionada para essa galera. Então, assim, você está atingindo efetivamente os seus clientes, sejam para eles fazerem uma recompra. Digamos que você tem uma loja de sapatos, digamos que você seja o dono da Netshoes, né? Tênis, roupa é uma coisa que as pessoas vão comprar mais de uma vez. Então,
você pode fazer uma campanha direcionando para essa galera, certo? Para as pessoas que já compraram de você, você pode fazer uma campanha diretamente para elas, tá? O lookalike, e aí aqui no final você vai ver isso aqui, ó, criar público semelhante. Isso aqui, público semelhante, é a tradução de lookalike. Só que a gente geralmente fala lookalike mesmo. E aí, esse é a hora de você setar o seu lookalike, certo? Aí a gente vai colocar a fonte. Qual que é a fonte? Esse público que eu acabei de criar. O teste aula, ele já vem até pré-preenchido. Selecionar a localização do público. E aqui é uma localização meio que geral, certo? Só colocar Brasil aqui mesmo. Ou, não sei, se você estiver anunciando nos Estados Unidos, você vai colocar Estados Unidos. Mas é um público mais geral, só para ajudar o Facebook a entender. E aqui você vai dizer para o Facebook o quanto você quer que o cara seja parecido com esses que você colocou, que você subiu lá. Então, tipo assim, quanto mais você aumentar aqui, por exemplo, até 10%, são pessoas que o Facebook identifica que são parecidas com as pessoas, com os seus clientes, porém é muito vasto, certo? É um universo bem vasto de pessoas. Então, assim, eu geralmente sempre deixo aqui no 1%, que é o mínimo, né? Que são pessoas que são extremamente parecidas com as que você colocou ali, certo? Existe a possibilidade de você fazer vários públicos, cada um com uma porcentagem maior, né? Até chegar nessa porcentagem de 10%, que já é um público bem mais aberto, né? Ele é parecido com o que você colocou, mas já um pouco mais, os interesses mais abertos. Porém, eu sempre deixo aqui no 1%. Por quê? Porque eu quero encontrar pessoas que são parecidas, que são muito parecidas com aquelas que compraram de mim, certo? E aqui eu venho aqui e coloco criar público. Ele vai demorar um tempinho para carregar, e ele vai aparecer junto naquela listinha que você tem lá. Então, por exemplo, ó, semelhante teste aula. Ou ele vai aparecer como semelhante, e aí vai aparecer esse BR 1% aqui do lado, ou ele vai aparecer como lookalike mesmo, né? Lookalike BR 1%. Então, esses dois termos aqui é o que você vai identificar que é um público de lookalike, certo? E aí, eu coloquei esse público lá. O Facebook está fazendo uma leitura, então você está vendo que ele está aqui, ó, preenchendo, né? Nesses dois públicos que eu criei na aula de hoje, ele está preenchendo, né? Ele está lendo. Ele leva cerca de uns 2 dias para ler. Isso não impede de você já criar uma campanha com esse público, só que você tem que ter uma noção que essa campanha só vai começar a rodar direitinho depois de 2 dias, né? E demora uns 2 dias, às vezes um dia, para fazer essa leitura aí, dependendo da quantidade de pessoas que tem nas suas listas, né? Se você tem uma lista lá com 300 mil clientes, com certeza isso vai demorar um tempinho aí para ele fazer essa leitura e fazer essa identificação, né? Fazer esse tete a tete, cara a cara com as outras pessoas dentro do Facebook. Tudo bem? E aí, esse é o seu público lookalike e esse é o seu público de clientes, né? Lista de clientes. Ele deve pôr aqui, ó, público personalizado, teste aula, semelhante, que esse cara é o lookalike. E aqui embaixo a gente tem o lista de clientes, que é uma lista de clientes mesmo, tá? Ó, Diego, eu preciso necessariamente colocar uma lista de clientes, né? Eu não posso colocar uma lista de pessoas que entraram na minha loja, por exemplo? Pode, você pode sim, à vontade. Você não precisa necessariamente fazer um lookalike de uma lista de clientes. Eu, por exemplo, né, voltando aqui, eu tenho esse público que é o ETEC alunos, né? Que é um público de alunos que tem interesse em ETEC, curso técnico, coisas nesse sentido. Eu posso vir aqui e fazer um lookalike desse cara, sem problema nenhum, certo? Para encontrar pessoas que são parecidas com esses alunos da ETEC, e digamos que eu quero encontrar alunos parecidos, né, com o mesmo estilo da ETEC, porém em um outro estado onde não tem a ETEC, né? Eu posso fazer esse lookalike. Porém, o que eu recomendo? Eu recomendo que você faça o seu lookalike com o público que é seu cliente, certo? Porque você quer encontrar pessoas que são parecidíssimas com as pessoas que já compraram de você, né? Essa é que é a grande vantagem do lookalike. Então, assim, foca no público que é seu cliente, certo? A ideia do lookalike é você pegar uma lista de pessoas que são extremamente quentes, né? No caso, os seus clientes são extremamente quentes, e você fazer um semelhante dessa galera. Isso que é o legal do lookalike. Tudo bem? Não é legal você pegar uma lista fria e aí você fazer um lookalike de uma lista fria, de uma lista que não tem valor para você, certo? Então,
é meio complicado, não é legal você fazer isso. Tenta sempre fazer com uma lista que seja muito quente, de pessoas que já fizeram a ação que você está querendo na internet. Então, por exemplo, digamos que você tem um site onde você vai ganhar de acordo com as pessoas que clicaram num banner, por exemplo. Você pode pegar essas pessoas que clicaram num banner, não necessariamente são pessoas que compraram de você, mas são o seu público de interesse. É o cara que fez aquela ação sua de interesse, certo? E aí você pode utilizar esses caras para fazer um lookalike, certo? Sempre utilize uma lista que for quente de você, de preferência clientes, né? Normalmente serão os próprios clientes. E essa é uma ferramenta muito interessante para você fazer uma campanha direta para eles, né? Então, digamos que você tem na sua loja você tem uma loja de sapatos, então você tem sapatos, bolsas, né, artigos de couro, digamos assim. Aí você pode pegar as pessoas que compraram bolsas de você, fazer uma lista de Excel dessas pessoas, e aí você subir no Facebook e fazer um lookalike. Para quê? Para você fazer um anúncio de uma bolsa nova que você tá lançando, digamos assim. Então, além de você poder mandar essa bolsa nova para os próprios clientes que já compraram, né? Inclusive recomendo você fazer isso, porque para a pessoa comprar de novo, você pode mandar para um público maior que o Facebook identifica como parecido, que faz as mesmas coisas online, que tem interesses extremamente parecidos, que tem o costume de comprar os mesmos produtos que essa pessoa, e dependendo do nível do detalhamento aí, as pessoas que têm até o mesmo modelo de celular dessa pessoa, digamos que você é um Samsung, você é da Samsung, quer vender mais Samsung para as pessoas que já têm Samsung, você vai conseguir atingir esse público. Enfim, é uma ferramenta assim, sensacional para te ajudar a conseguir um custo menor por lead ou por pessoa interessada, né? Lead, pessoas qualificadas, pessoas que realmente não estão ali para curtir, estão ali para comprar de você, são caras, certo? Lead é uma coisa cara. Você vai pagar um valor por um cliente muito quente, por um cara que vai comprar de você ou não, mas que a chance é muito grande, certo? E você fazer um lookalike de quem já comprou, você consegue pegar esse valor que normalmente é alto, lead é uma coisa cara, e você consegue derrubar esse valor, certo? E aqui na Papaya a gente tem diversos exemplos, né? Desde pizzarias, onde a gente faz uma campanha de lookalike dos clientes que já compraram pizzas, e aí a gente acaba encontrando clientes mais baratos na internet do que os que a gente tem normalmente, até imobiliárias, né? Pessoas que se cadastraram anteriormente nesse imobiliário, a gente faz um lookalike para tentar encontrar essas pessoas. Então, é uma ferramenta poderosíssima que os maiores marqueteiros, os maiores gestores de tráfego do Brasil e do mundo utilizam assim de uma forma muito grande, de uma forma muito poderosa, né? Existem as maneiras simples de você utilizar isso, como isso que eu te falei. Existem até maneiras automáticas, né? A Netshoes não fica ali subindo Excel o dia inteiro, né? Eles têm ali um robozinho que integra o Facebook deles com esses públicos do site que são captados automaticamente a cada compra e ele todo dia ali vai alimentando esse público de lookalike dele, né? Então, existe desde as coisas mais simples, desde as coisas mais complexas, né? Mas o importante é você compreender que o lookalike é uma opção muito legal para você, certo? E eu quero dar um exemplo para você de como a gente pode utilizar esse público, tá? E aí eu vou até voltar ali no gerenciador de anúncios, para a gente criar um início de uma campanha para você ver aonde que eu utilizo esse cara e como utilizar esse cara de uma maneira certa, digamos assim, né? E aí eu vou até deixar ele carregando aqui um tempinho. Bom, voltando aqui no gerenciador de anúncios, né? Você vai ver que ele vai estar vazio e eu simplesmente venho aqui em criar campanhas, certo? E aqui, lógico, envolve um certo conhecimento. Na hora de você construir campanhas, as melhores campanhas para o seu negócio, certo? Mas aqui, na verdade, não tem muito segredo. Essa interface do Facebook ela é bem tranquila para você meio que aprendendo sozinho também, tá? Não tem muito mistério, não. Aqui ele está perguntando para mim se eu quero recomeçar se eu quero voltar para uma campanha anterior que eu tinha parado, eu vou colocar recomeçar. Eu quero fazer do zero. E eu vou criar, por exemplo, uma campanha de tráfego. É uma campanha eu vou estar colocando pessoas para dentro do meu site, certo? E aí isso é uma campanha muito interessante para você que tem um e-commerce, que tem uma loja virtual, ou não necessariamente tem um catálogo online. É você mandar essas pessoas para dentro desse catálogo, né?
Então, por exemplo, aqui eu vou deixar o nome dele de tráfego normal, certo? Aí aqui a gente vai colocar uma otimização de campanha. Aqui, aí você pode colocar um orçamento diário ou um orçamento vitalício. Digamos que eu vou colocar aqui um vitalício, né, de R$700. É um dinheiro que eu tenho, é uma campanha pontual, digamos assim. Então, continuar. E aqui, esse é o momento que o Lookalike entra, tá? Porque é o momento que você define o seu público-alvo. É aqui, ó. Primeiro a gente cria a campanha, depois a gente cria um conjunto de anúncios, certo? E aqui, por exemplo, nesse conjunto de anúncios, quando eu utilizo o Lookalike, eu ponho o nome dele aqui de Lookalike mesmo. Que é para eu identificar na hora de avaliar os resultados que isso veio de um Lookalike. Então, eu quero direcionar o cara para o meu site, certo? E na hora que eu vou criar um público, tá vendo? Criar um público novo, usar um público-alvo. Então, eu vou criar um público novo. Públicos personalizados. Aqui eu clico, ele vai abrir para mim um menu. E aqui, ó, já vai aparecer para mim, ó, meu público de Lookalike. Inclusive, tem até aqui são os públicos normais, né, que você vai ver até o teste aula, que é a minha lista de clientes, está aqui. E a gente tem o público Lookalike. Você vai ver que eu tenho alguns aqui, alguns não, né? Só 2. Mas o Lookalike, que é esse cara aqui, ó, o teste aula, que é o que a gente acabou de criar. Eu utilizei ele. Eu falei, Facebook, eu quero que você encontre essas pessoas, certo? Tudo bem. Eu quero que você encontre o Lookalike dos meus clientes. Tudo bem? Aí aqui é o momento de você falar onde você vai querer que esses clientes estejam, né? Aí você pode colocar aqui, por exemplo, digamos que eu vou colocar aqui a cidade da papaya, que é São José dos Campos, São Paulo. Ele vai me dar aqui, eu coloco São José dos Campos, e aí tem um raio de 40 quilômetros, né? Digamos que o meu negócio entrega em toda essa região, de São José dos Campos, Jacareí, até Taubaté, ali, Mogi das Cruzes. Eu posso aumentar ou diminuir se eu quiser. Digamos que eu entrego até lá em São Paulo, aí com 80 quilômetros. Né? Aí pega esse comecinho de São Paulo aqui, pega lá até Guaratinguetá, entre Guaratinguetá e São Paulo ele pega, tá vendo? Aí eu entrego em Caraguá, eu entrego em comecinho de Bragança ali, então é um raio bom aí. Então eu falei que estou falando do Facebook, eu quero que você encontre as pessoas parecidas com os meus clientes, o lookalike dos meus clientes, dentro desse raio, certo? Você delimita isso. Então você pode colocar desde 80 quilômetros esse raio gigante até 1 quilômetro da sua loja, se sua loja for uma loja pequena. A idade eu posso colocar assim, se eu vendo produtos infantis, aí eu posso colocar uma idade um pouco menor, de 13 anos, de repente, para as pessoas se interessarem. Eu posso colocar um direcionamento detalhado aqui, por exemplo, dentro das pessoas que são iguais aos meus clientes, eu quero pessoas que são interessadas em imóveis, por exemplo. Eu ponho lá, o Facebook vai colocar para mim, imóveis. Pessoas que têm interesses em imóveis. Tudo bem? Aí aqui eu sigo, né, na parte de criação. Eu ponho início, fim, horário de início, de fim e tal. Vou lá, eu coloco, na parte do anúncio, eu coloco o criativo, né, a imagem do meu anúncio, o texto. Enfim, o importante que eu quero passar aqui hoje, né, acho que não é um passo a passo de como criar uma campanha, mas o que eu quero passar hoje é que o Lookalike a gente utiliza aqui, ó, nessa segunda etapa de construção de campanha, que é o conjunto de anúncios, certo? Você vai criar aqui isso aqui. É importante você saber que você precisa colocar ele aqui em cima e fazer uma delimitação aqui embaixo, certo? Senão ele vai jogar para o Brasil inteiro e se não for seu interesse o Brasil inteiro, não é legal tá o Brasil inteiro ali. Senão vai vir cara de Manaus, vai te chamar e você não entrega e complicou, entendeu? Então, aqui é o lugar onde a gente utiliza o Lookalike, tá bom? Frisando novamente, utilize o Lookalike como uma ferramenta para leads extremamente quentes. Quanto mais quente possível, quanto mais aquela primeira lista que você sobe for a lista das pessoas que fizeram uma determinada ação no seu site ou uma determinada ação na sua loja física, melhor. Faça um lookalike dessa lista de clientes, tá? Entre uma lista de pessoas que entraram na sua loja e uma lista de pessoas que compraram na sua loja, utilize sempre as pessoas que compraram na sua loja, certo? Faça um lookalike desses caras, tá bom? É uma ferramenta sensacional. Aqui na Papaya a gente utiliza bastante. E se você tem alguma dúvida, né, quiser tirar alguma dúvida aqui, eu vou estar deixando aqui do lado, desse lado, desse lado. Tem ou aqui embaixo também. A gente tem os comentários
E eu vou estar ao vivo aí no bate-papo aí, tirando as suas dúvidas sobre o Lookalike, certo? Sinta-se à vontade de entrar em contato aqui na agência do papai, que a gente está à disposição para fazer o seu negócio decolar, seja no online, seja no offline, porque nós somos uma agência full service, a gente faz de tudo um pouquinho aí, certo? Não esquece também de curtir o vídeo, que isso ajuda a gente bastante. Não esquece de compartilhar também o vídeo. Então, se você tem um amigo que é um empresário, tem um pequeno negócio, ou gosta de fuçar no Facebook Ads, gosta de fazer uma propagandinha aí na internet, tá aprendendo isso, manda para essa pessoa, manda para um grupo de amigos que se interessem, manda para essa pessoa, ajuda bastante. Essas aulas que a gente está fazendo aqui na Papai Academy são gratuitas, para ajudar mesmo as pessoas nessa época, tanto de pandemia, né, mas também de uma forma geral. Né? São conhecimentos que poucas pessoas têm e que a gente acha que todo mundo deveria ter, porque é uma coisa que ajuda e vai continuar ajudando muitos negócios por aí. Tá bom? Muito obrigado e um abraço.